Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Leve, o nosso podcast oficial da Clínica Fique Leve. Você já sabe que aqui tem muito conteúdo sobre saúde, emagrecimento, bem-estar e vida saudável de uma forma leve e descomplicada. Hoje eu tô aqui com o Vitor, meu sócio e marido, nosso médico também lá na clínica, para falar um pouquinho sobre o que importa além da alimentação e atividade física no emagrecimento. Amor, conta pra gente. A gente tem uma ideia de que engordar ou emagrecer é única e exclusivamente uma situação entre ingerir menos caloria e gastar mais caloria. Isso, obviamente, faz parte do processo de emagrecimento, mas não é a única coisa, né? Então, assim, a gente tem uma mesa, se a gente só bota 2 pezinhos na mesa, essa mesa não vai ficar equilibrada, ela vai cair. Então, a gente precisa colocar os outros pés na mesa e a mesa é a vida saudável. É uma mesa de vida saudável. Então, a gente precisa ter as outras coisas que vão melhorar a nossa saúde. E aí, o emagrecimento, ele passa a ser muito mais fácil e muito mais duradouro, né? Então, as outras situações que a gente precisa estar sempre avaliando, e acho que esse é um importante diferencial que a gente faz lá na clínica, a gente dá muita atenção para isso tudo. Não adianta a gente prescrever dieta, ou não adianta a pessoa querer seguir dieta e fazer atividade física, mas não olhar para o sono. Se essa pessoa está dormindo de forma adequada, se o sono é um sono eficaz. Não adianta a gente querer perder peso se a gente está vivendo sempre em situações de estresse. A gente não consegue relaxar, a gente não cuida da mente, a gente não consegue ter um momento ali para desopilar, para relaxar a cabeça, né, para poder ter ali um pouquinho mais de calma, e a gente está o tempo inteiro vivendo as bases de hormônios que são hormônios relacionados ao estresse. Então a gente precisa olhar para os outros pilares também. Então, dieta é uma coisa, não vou nem dizer dieta, vou dizer uma alimentação adequada é uma coisa, prática de atividade física é importantíssimo, sono adequado é essencial, relaxamento é importante demais. Não adianta a gente viver só sob estresse. Então a gente precisa olhar para vários outros pontos para sim trazer saúde e bem-estar para aquela pessoa. E é muito interessante que às vezes o paciente chega pra gente lá na clínica para emagrecer e sai da primeira consulta sem nenhuma medicação para emagrecer, né? E aí ele fala assim, mas doutora, e a caneta? Eu falei, calma. E aí, dependendo do cenário que a pessoa tá, gente, não adianta, a gente vai estar mirando no lugar errado. Então, eu atendi esses dias uma paciente que tem dor crônica, né? Uma dor por hérnia de disco, uma dor ativa, com um sono muito prejudicado por conta dessa dor, que vem em episódios de compulsão alimentar, principalmente noturnos, e ganhou muito peso. E aí a gente pensa assim, vou tratar a compulsão noturna. Cara, não vai adiantar. Porque a base dessa compulsão, ela não é o mesmo mecanismo de uma compulsão isolada, né? A base dessa compulsão é uma ansiedade que vem atrelada a uma dor crônica que aumenta o cortisol, que aumenta a adrenalina, que aumenta a necessidade do seu corpo de ter carboidrato fácil. O que é carboidrato fácil? Açúcar. Ou besteira, né? Batata frita, Ruffles, sei lá, né? Coisas fáceis de você comer que vão trazer prazer e vão trazer, de alguma forma, um aplacar dessa dor. Um acolhimento. Um acolhimento, exatamente. Vão ajudar a amenizar esse sofrimento que você ter dor 24 horas por dia, todo dia, está trazendo. Então, nessa hora, não adianta eu tratar o sintoma. Eu tenho que tratar a causa, né? Então, essa foi uma paciente que saiu com toda a prescrição de analgesia para a gente tratar a hérnia de disco. Então, foi uma paciente que fez tudo o que precisava para tratar a hérnia de disco. Hoje já me mandou mensagem falando, doutora, já estou 80% melhor daquela dor. Uma vez que ela melhore da dor, o sono melhora. Aí o sono melhorando, a gente vai ver o que vai sobrar de compulsão, se vai sobrar alguma. Porque às vezes a gente se surpreende de que não vai sobrar compulsão ali. Depois que a gente tira o estressor, o resto se readequa. Ainda mais porque era uma paciente que não tinha histórico de compulsão desde sempre. Então, o quanto olhar, o quanto ouvir
o que o paciente, o que a pessoa que está na sua frente traz, faz diferença. E outra coisa é ajustar a expectativa, né? Então, assim, às vezes a gente tem uma pessoa que tá numa carga de trabalho, seja em casa ou no trabalho propriamente dito, muito acentuada, e a gente precisa ser o fiel da balança que fala, calma, ó, beleza, você não vai conseguir entregar 100%, e tá tudo bem, vamos tentar fazer 50%? E aí a gente encontra um ponto de equilíbrio, e aí a gente vai melhorando aos poucos, não é tudo ou nada. É sair desse comportamento tudo ou nada, né? O que eu posso melhorar hoje? Hoje eu não consigo treinar 5 vezes, eu consigo treinar 2. Exemplo da médica que vos fala, eu treino 2 vezes na semana, que é o que eu consigo hoje. Mas eu vou e tento melhorar a minha gestão de estresse. Então, estou fazendo a minha terapia, tenho minhas técnicas de relaxamento, não tenho consumo de tóxicos, por exemplo. Então, meu consumo de tela é muito pequeno, de açúcar, de álcool. Então, eu manejo de outros lados para balancear o que eu não estou conseguindo entregar. Não adianta eu entrar no looping, ai meu Deus, eu tinha que fazer 5 vezes por semana, isso gerar estresse e eu matar o estresse numa caipirinha toda noite? Não adianta. E a gente tem, hoje em dia, é muito normatizado esse comportamento de entender que o álcool, a comida, o açúcar, é um benefício para um sofrimento que você teve antes, né? Então, se você teve um dia muito estressante, você vai sair, pode tomar um álcool, pode tomar caipirinha, cerveja, hoje eu mereço. Aliás, hoje eu mereço, hein, amor? Então isso está muito normatizado. E isso é um dos diferenciais. Realmente as pessoas ficam muito assustadas quando passam lá, que a gente pergunta absolutamente todos a vida da pessoa, né? Os hábitos que aquela pessoa tem. Então, não dormir adequadamente não pode ser uma coisa entendida como normal. Não durmo, né? Não, é que eu sou uma pessoa que só dorme 4 horas por noite. Cara, não existe isso, tá? Desculpa te dizer. Não pode ser a normatização, isso não pode ser o habitual, né? Dormir bem não é um privilégio para poucos, não. Dormir bem precisa ser uma coisa cada vez mais perseguida e alcançada dentro da possibilidade. É o que você falou. Se a gente não consegue 100%, a gente não precisa deixar o zero. A gente pode, entre o 0 e 100%, tem muito para oferecer. Muita coisa para melhorar, muita coisa para poder otimizar e melhorar a saúde da pessoa. E sabe o que é mais louco? Não sei se você percebe isso também. As pessoas, elas se vangloriam de dormir pouco. Assim, aquela coisa de, não, porque eu só preciso de 5 horas de sono e eu tô novo, malho, acordo 5 horas da manhã, faço exercício físico, tomo shot, vou dormir 2 horas da manhã. Gente, essa hiperprodutividade, ela adoece também. Tudo, tá falando isso pra minha filha esse final de semana, tudo em excesso faz mal. Sejam hábitos bons ou hábitos ruins. Então, esse é um ponto que eu acho que é a nossa missão trazer. E esse equilíbrio da vida leve, ele vem dos dois lados. Então, não adianta também a gente ter um estilo de vida lá com os 6 pilares impecáveis, mas as 6 não vão estar, né? Mas 5 pilares impecáveis, sendo que o manejo emocional tá destruído, porque você tá tão exausto de estar entregando aquilo tudo, que você não se permite sentar e fazer nada. Se você estiver no ócio, você se sente culpado. Isso. Quem aí se sente culpado quando tá no ócio? Bota aqui nos comentários. Eu sou uma. Que vira e mexe, eu tô no ócio, eu vou pegar pra tentar fazer alguma coisa. Ai, não, tem que resolver aquele e-mail. Cara, curte o ócio. Faz parte. Hoje é muito difícil você poder entender que não fazer nada é importante para você. É uma forma de você relaxar a sua mente. Existem várias maneiras de você descansar. Existe o descanso físico, que na maioria das vezes é necessário para quem tem muita atividade física, né? O trabalho, ou uma semana, ou o que for, que é desgastante fisicamente. Mas o descanso mental, ele é tão importante quanto o físico para aquela pessoa que tem um trabalho, um estresse mental muito importante. Então, não fazer nada, a maioria das pessoas entende como errado. Tá sem fazer nada, rapidinho você pega uma tela e já vai fazer alguma coisa, né? Então, esse ócio faz parte de uma maneira de você poder centrar em você, entender suas necessidades, relaxar a sua cabeça, ficar sem pensar em nada. Isso faz parte também de
técnicas para melhorar e controlar o estresse, para melhorar e controlar a sua saúde mental. Outra coisa muito normalizada é a ansiedade, né? Quando você tem, não, é porque eu sou ansioso. Cara, não é pra ser, tá? Uma coisa é, eu me sinto ansioso quando eu tenho que pegar um avião e estou atrasado e fico com medo de perder o avião. Ok, aí a ansiedade é fisiológica, faz parte, é uma resposta natural àquele momento. Outra coisa é você estar num dia completamente típico e você tá ansioso porque quer que dê a hora de sair. Por quê? Não, porque eu quero que dê a hora de sair. Cara, não tá normal, isso precisa... Não vou dizer que isso seja um transtorno necessariamente, se isso não está atrapalhando a sua qualidade de vida, isso não é um transtorno necessariamente. Mas será que não está atrapalhando mesmo? Né? Porque a gente vive hoje num mundo que é muito acelerado, tem muito estímulo, e isso faz uma sobrecarga dos nossos sistemas. E esse período de esvaziamento mental, ele é, inclusive, um período que permite que você ganhe clareza das coisas. É como se fosse um momento de organizar o que você aprendeu, o que você viu, e para você usar esse conhecimento de uma forma adequada. Inclusive, as maiores descobertas da humanidade foram feitas em momentos eureka, que são momentos de ócio, né? As descobertas lá, George Newton definiu a gravidade sentado embaixo da macieira, olhando para o céu. Então, assim, o momento eureka, ele vem de um momento que você, na teoria, não está pensando em nada. Mas o que está acontecendo na prática? O seu cérebro cortical, que é o cérebro superior, né? Ele silencia e o inconsciente consegue trabalhar as milhares de informações que ele está sentindo e processando durante todos os dias, e aí, no momento de silenciamento da via superior, você consegue emergir uma ideia, que está sendo ali afogada pelo bando de pensamento que a gente está. Então, ter esses momentos de esvaziamento, de propositais, são importantes, inclusive para você ser mais produtivo. Então, se o objetivo é ser mais produtivo, isso também é importante. E a gente tem que ter uma atenção, a gente vai sempre, eu não consigo, eu sempre vou trazer para as nossas crianças o que a gente não está fazendo com as nossas crianças, né, amor? A gente teve uma reestruturação lá em casa esse ano, porque a gente sentiu que estava sobrecarregando muitas crianças com atividades, essa ideia de botar coisa para fazer, e a gente fez o oposto, né? A gente deu uma esvaziada, e aí eles falam, ai, mas eu não tenho nada para fazer. Fala, aí, não tem nada para fazer. Vai catar coisa para tu fazer, Vai desenhar, desde que não tenha tela, exatamente. Isso, desenha, brinca, imagina. E como a imaginação e a criatividade deles aumentou, a capacidade de brincar junto, de criar brincadeira aumentou. Não vou falar que eu tirei tela, porque é mentira, tá, gente? A gente tem tela lá em casa, só que a gente selecionou e parou de ter atividades programadas e direcionadas por adultos em 100% do tempo. Tem briga? Tem um monte, né? Vira e mexe, alguém vem brigando porque aconteceu alguma coisa. Mas também tem desenvolvimento das skills, como é que é? Das habilidades, né? Das habilidades que o ser humano precisa ter de interagir com o outro, de entender que passou do limite, de receber um pisão da irmã porque passou de todos os limites e vi chorando e falou, mas você quis, né? Eu tô ouvindo ela falar para, e você não para. Então isso faz parte da criação de seres humanos. E a gente precisa abrir os olhos para isso. O quanto as nossas crianças estão ficando alienadas do convívio social por só estarem lidando com telas e com seres de inteligência artificial. A gente precisa da inteligência real também, não é verdade? Exatamente. Né? Que tem mais uma coisa que a gente esquece. A água. Água, gente, ela é o maior aliado que existe para a perda de peso. Se eu tivesse que escolher uma única coisa para você fazer, você que eu não conheço, que eu nunca vi na vida, mas que pode te ajudar hoje a perder peso, é beber mais água. Certo? Porque a falta de água é a única coisa que mata nosso corpo rápido, de fato. Então, nosso corpo está sempre atrás de água, mas nem sempre é com o comando certo, o comando de sede, porque talvez você tenha ignorado esse comando de sede durante a vida. E aí ele aprende que, se você come um bombom, o que tu faz depois? Bebe um copo d'água. Se come um amendoim, também vem um copo d'água depois. Então, muitas vezes o nosso cérebro, ele dá o comando de fome para que a gente beba água ou algo com líquido, né, que traga água para dentro, junto. E muitos episódios de compulsão, o gatilho é uma desidratação relativa. Então, tá na dúvida? Deu vontade de comer alguma coisa? Bebe um copão d'água que vai te ajudar.
Acho que essa já valia o podcast, né, não? Já valia. E a gente agora, falando o que você já tinha comentado antes, só para a gente deixar claro aqui, quais são os pilares importantes que a gente tem que tentar cuidar dentro da nossa saúde para ter uma melhor qualidade de vida, né? São aqueles pilares que a gente fala, os pilares da qualidade de vida, né? Então, a alimentação adequada, atividade física, né? O exercício físico de forma adequada, controle de estresse, sono adequado, restrição de tóxicos, e aí quando a gente fala de tóxicos, a gente vai falar de álcool, açúcar, e vamos incluir tela, vamos incluir todas essas outras Dopamina barata, gente. coisas Dopamina barata. do mundo moderno, né? E relacionamento. E relacionamentos. Como que os relacionamentos são estão importantes. interferindo na sua vida. Sabe aquele chefe que faz você querer matar todo dia e você vai lá e come um chocolate para manter o seu réu primário? Então, esse é um relacionamento que não tá te ajudando na sua saúde, no seu estilo de vida saudável. Tudo bem, pode ser que não dê para se livrar dele agora, mas no mínimo um plano de ação para você parar de ter que lidar com esse ser precisa ser feito, porque senão você vai ficar o quê? Até os 60 anos, até a hora de se aposentar, comendo um chocolate para não querer matar o chefe? Não dá, né, gente? Aí a gente tem que tomar a decisão, ou deixa de se importar, ou desenha um plano de ação para mudar. E esse é o efeito colateral de quem vai lá para a clínica. Isso é importante deixar avisado. É um efeito colateral, porque como a gente trabalha a pessoa como um todo, não é incomum pessoas que conseguem mudar estruturalmente as suas vidas. Então se redescobrem como protagonistas da sua história. Então saem de empregos que não fazem sentido, saem de relacionamentos, amorosos ou não, que não agregam, que adoecem, e tomam a rédea da própria história, da própria vida, da própria curso de volta, e por isso conseguem libertar essa melhor versão, que não é só uma versão mais magra, mas é uma versão que se sente mais poderosa em relação à capacidade e à autorresponsabilidade, que são as nossas atitudes que definem 100% das coisas que vão acontecer com a gente. Não adianta botar na conta do outro. Tá tudo na nossa conta. Então esse é um efeito colateral. Então se você não quer mudar estruturalmente coisas que te fazem mal, não venha pra clínica, fique leve. Mas se você quer essa ajudinha de mudar não só o seu peso, mas aquelas coisas que estão te incomodando, que às vezes você nem sabe, são elas que estão te incomodando, vem pra cá, deixa a gente cuidar de você.